Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Clóvis Faleiro, formado em Administração de Empresas, consultor empresarial, MBA em Finanças, 30 anos de carreira profissional trabalhando com a alta administração, diretorias, presidência, conselho de administração, 16 anos de Bolsa de Valores. Criei o Viver de Renda em julho de 2020. De lá para cá, temos 1.600 vídeos, todos gratuitos. Eu tenho certeza que ninguém produziu tantos vídeos em tão pouco tempo nessa área financeira e de empresariamento aqui no Brasil. 1.600 vídeos em apenas 2 anos, falando sobre educação financeira, coisas que são relacionadas ao universo corporativo e ao mundo dos investimentos. Trago aqui um diferencial. Trago a minha visão de dentro de empresas, porque eu entendo que para investir em ações você precisa estudar as empresas. Então eu parto deste princípio, essa é a minha premissa e tento passar isso para vocês, que vocês precisam entender a dinâmica empresarial. Se vocês não entenderem a dinâmica do mundo das empresas, vocês serão presas fáceis para os espertalhões, para as raposas do mercado financeiro, para os especuladores, farão sempre tudo errado, vão comprar na alta e vender na baixa, vão perder seu dinheiro, não vão conseguir multiplicar o seu capital, vai estar nas estatísticas, naquele lado onde tem mais de 90% das pessoas perdendo dinheiro na Bolsa de Valores. Essa é a realidade, nua e crua, essa é a realidade. Então, não esteja dentro desses 90%, esteja no grupo menor dos que conseguem performar bem. Mas os que conseguem performar bem são investidores qualificados. Os que perdem são os investidores desqualificados, sem preparo, sem estudo, sem conhecimento, sem saber o que está fazendo, o que está acontecendo, seguindo apenas boatos, ruídos da mídia financeira, recomendações mal feitas, mal intencionadas de bancos e corretoras, caindo em pegadinhas, pirâmides financeiras, em cursos de aproveitadores que querem convencer você que você vai ficar rico da noite para o dia, um monte de bandido que tem por aí, entendeu? Querendo lhe passar a perna. Então, abra os olhos. Não existem atalhos para a riqueza. Cuidado se você quer entrar no mercado de ações, mercado financeiro, e não sabe como funciona este mercado, como ele se comporta. Você não entende o papel dos investidores estrangeiros. Não sabe que são eles que movimentam boa parte da Bolsa de Valores brasileira. Você não sabe o comportamento dos investidores institucionais, não sabe por que ele está saindo desde outubro do ano passado, que os institucionais terminam quase todos os dias com saldo negativo, foram todos para a renda fixa. E você não sabe disso. Você não entende por que eles estão na renda fixa, que eles têm um perfil mais conservador, que eles estão felizes da vida e estar na renda fixa ganhando 13%, 14% ao ano, que eles estão acostumados a ganhar 4%, 5% ao ano. Aí você não sabe por que eles são assim, vocês não entendem. Não entende que o estrangeiro ele vai entrar sempre no Brasil e pegar na baixa e levar até um ponto de alta e sair de novo. Boa parte dos estrangeiros fazem movimentos de, vamos dizer assim, de períodos muito curtos. Eles não fazem day trade, mas eles fazem operações de 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses entre a entrada e a saída. Eles procuram ganhar na variação cambial e na variação das ações que eles pegam na baixa e largam na alta. Então, se você não entende tudo isso, você é presa fácil nesse mercado. Você vai perder o seu dinheiro. Essa é uma profecia autorrealizável. A pessoa não tem preparo, não tem conhecimento, entra na bolsa e perde. E perde, e continua perdendo. E por falar em bolsa, como ela está? Nós estávamos numa consolidação. Já falamos aqui o que é uma consolidação. Estávamos numa consolidação. E numa consolidação dentro de um canal de baixa. Estávamos numa consolidação, andando de lado, mas dentro de um canal de baixa. Essa semana aconteceu um fato novo. Nós rompemos esse canal de baixa.
Passamos os 104 mil pontos e nós agora estamos num novo patamar. Esse novo patamar é um patamar que nos deixa agora numa faixa para um movimento altista. É possível que a bolsa suba nos próximos dias e cujo alvo são os 112 mil pontos. Vamos verificar o fluxo dos estrangeiros. Me parece que eles fizeram um movimento forte essa semana de entrada. Fiquem atentos. Muitas ações que estavam lá embaixo, depreciadas, tiveram boas valorizações. Isso é fluxo comprador entrando. Vamos entender. Essa semana que passou, teve a Expo XP, um evento que sempre que eu posso eu acompanho. E selecionei, obviamente, o dia que mais me interessava, que era a apresentação do Howard Marks, bilionário americano, que eu sempre procuro acompanhar o que ele diz. Vou comentar ao longo dos próximos dias algumas outras questões que ele colocou, mas de forma muito resumida, ele pontuou o seguinte: tivemos um período atípico. Coisas pouco usuais aconteceram, pouco comuns aconteceram. Tivemos a pandemia em 2020, não é uma coisa que aconteça todo ano. Tivemos agora, esse ano, esse conflito armado entre Rússia e Ucrânia. Não são coisas comuns, disse o Howard Marks. Tudo isso, de alguma forma, com mais ainda as consequências da Covid, sobretudo na China, com aquele lockdown em Xangai, tudo isso veio a sobrecarregar as cadeias de distribuição de suprimentos. O frete marítimo subiu 500%. Alta de combustíveis por conta das tensões da guerra da Rússia com a Ucrânia. Tudo isso jogou muita volatilidade no mercado, pressionou a inflação no mundo inteiro, fez os bancos centrais se mexerem. Mas olhando tudo isso, disse ele, a impressão que eu tenho agora é de que os preços das ações estão num patamar que eu julgo, ele dizendo, Howard Marks, aceitáveis. Os preços estão aceitáveis. Não há ativos insanamente altos. Logo, existem oportunidades nesta correção que nós vimos acontecendo na Bolsa Americana e que assistimos a acontecer também na Bolsa Brasileira. Ele disse que os investidores estavam bastante otimistas até o fim de 2021, que a Bolsa Americana tinha subido como se não houvesse amanhã, e que esse ano se reverteu um pouco as expectativas e o que nós assistimos foi uma correção lá e também aqui, né? No meio de junho desse ano, ele disse, eu estava já pronto para me tornar mais agressivo, porque eu achei que os preços já estavam muito baixos. Vejo na maioria das pessoas uma psicologia muito negativa. Há um pessimismo, um medo exagerado. Um pessimismo, um medo exagerado, que estão precificando uma economia extremamente ruim. Mas eu entendo que isso é passageiro. Passageiro. Seria um erro
você estar super agressivo nesse momento, mas também seria um erro estar fora da bolsa. Então você precisa conciliar uma atitude agressiva com uma atitude de prudência. Não pense em entender o que vai acontecer com os mercados daqui a 12, 24, 36 meses. Não se preocupe com isso. Não gaste sua energia com isso. Ninguém sabe, disse Howard Marks. Ninguém sabe. Não desperdice seu tempo com isso. Essa coisa de tentar enxergar o futuro, ninguém tem sucesso com isso. As previsões, quase em sua totalidade, estiveram e estarão sempre erradas. Ninguém tem este dom de prever o futuro. Portanto, foque naquilo que é mais importante, as empresas. Olhe as empresas. Isso é o mais importante. Entenda que as tensões, os medos são passageiros. Se concentre em olhar as empresas. Eu sei, disse ele, que investir não é uma tarefa fácil. Não é. Você precisa ser modesto em suas expectativas e modesto ao acreditar em suas capacidades. Você também não deve tentar ficar entrando e saindo da bolsa, das ações, acreditando que sempre acertará. Se você tentar ficar fazendo isso, você poderá estar sempre indo na direção errada. O importante é que em um mercado que sempre está flutuando, o investidor não flutue junto com ele. O investidor não pode ficar no meio da multidão, nem quando ela estiver exageradamente otimista, muito menos quando ela estiver aterrorizada, exageradamente pessimista. Afaste-se da manada. Fique longe da multidão. Invista em boas empresas quando os preços estiverem muito baixos. Invista em boas empresas quando os preços estiverem muito baixos. Com o tempo, você vai conseguir excelentes retornos adotando essa estratégia. Reflexões de Howard Marks sobre a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, mas que muito nos serve também. Muito nos serve também. Dito isso, eu quero aproveitar para dizer a você, se você é assinante da seleção de empresas, colocamos ela mais cedo no ar. Então, dê uma olhada no seu e-mail, que provavelmente você deve ter recebido um e-mail da Nutror dizendo que já está disponível na plataforma o novo relatório do mês agora de agosto da seleção de empresas. Você não conhece a seleção de empresas ainda? Muito bem, é um estudo onde nós fazemos uma leitura de cenários internacional e nacional, mês a mês. São 12 publicações que você vai ter direito, 12 publicações. Começamos em fevereiro, então já publicamos 6 relatórios que você vai acessar gratuitamente, esses 6. E você vai ter mais os relatórios até completar esse período de 12 meses. Você paga apenas R$180. Apenas R$180. Você vai ter esses 12 relatórios, de fevereiro de 22 a fevereiro de 23. Esses 12 relatórios você vai ter disponível. Já tem 6 na plataforma Eduz. Você entra na plataforma Eduz. Observe se você está logado como aluno e não como produtor de conteúdo.
É importante estar atento a isso. Estar logado como aluno. Aí no alto da página você clica em Nutror. Vai aparecer o produto digital que você comprou, R$180. Vai estar lá, seleção de empresas. Você rola a barra lateral até o fim. Você vai ver todos os PDFs de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agora o de agosto, o 7º também. E aí você vai ver uma leitura de cenário que fizemos para este ano e a evolução deste cenário, bem como a seleção das empresas que nós fizemos de fevereiro para cá. Então você vai ver algumas empresas que nós selecionamos em fevereiro. Quando chegou em março, incluímos mais uma. Depois, em julho, fizemos novas observações, né? Então você vai ver essa análise dessas empresas, quais são os fundamentos que a gente olha. Empresas para você investir para o longo prazo. Então, já está disponível o do mês de agosto. Se você ainda não tem a seleção de empresas, faça porque vale muito a pena. Vale muito a pena porque você vai conhecer o meu racional. Antes, em 2020, quando eu criei o Viver de Renda, eu até compartilhava as empresas que eu estava estudando, que eu estava investindo. Desse ano para cá, eu já não fiz mais isso. Eu empacotei esse estudo e estou disponibilizando para quem quiser adquirir. Somente R$180. No ano que vem, vai custar não vai custar mais 180, vai custar R$360. Vamos fazer algumas mudanças também. Vai ter a oportunidade da pessoa adquirir a seleção de empresas e pagar um valor a mais, que a gente ainda vai estipular, e ter um encontro mensal para tirar dúvidas sobre o relatório. Isso é algo que a gente está bolando para o ano que vem, né? A pessoa pode adquirir só a parte do conteúdo, os relatórios em PDF, ou pode, além disso, adquirir esse encontro mensal. A gente deve fazer no Zoom, e aí a gente vai estar trocando ideias, tirando dúvidas das pessoas que adquiriram a seleção de empresas, sobre o conteúdo da seleção de empresas. Esse relatório de agosto, eu obviamente não vou aqui descrevê-lo, mas vou destacar que nós falamos um pouco sobre alguns cenários. E dentre estes cenários falamos um pouco sobre a economia americana, o que esperar do Federal Reserve nos próximos meses, como isso impacta a Bolsa Americana, como isso pode impactar a Bolsa Brasileira, né? Os resultados das empresas, terá recessão, não terá? Qual o impacto disso? Isso afeta a nossa Bolsa? Falamos também da situação dos empregos nos Estados Unidos, falamos sobre China, a retomada da China vai acontecer, não vai acontecer? O que esperar disso? Que impacto isso tem no Brasil, a retomada da China? Falamos sobre o Brasil, sobre a Bolsa de Valores, sobre este momento da Bolsa de Valores. Então, fizemos algumas considerações sobre esse novo momento, de ter saído desse canal de baixa. O que é que já está acontecendo? O que é que já está acontecendo? Private equities entrando no Brasil, fazendo operações, em que empresas? Falamos sobre isso. Fundos estrangeiros fazendo posição no Brasil, em que empresas? Comentamos também sobre isso no nosso relatório. Então, eu entendo que esse conteúdo é extremamente interessante. Acredito que isso pode lhe ajudar bastante. Você que já é assinante, nós aproveitamos também para falar do nosso programa de desenvolvimento de lideranças, porque o assinante da seleção de empresas vai poder se matricular até o dia 15, tendo um desconto de R$700. O programa de desenvolvimento de lideranças, ele custa R$5.000. É um treinamento que eu já fiz em empresas e que estou trazendo agora para a internet. A primeira turma, o investimento vai ser R$2.097. Mas as pessoas inscritas na seleção de empresas e que fizerem a inscrição no programa de desenvolvimento de lideranças até o dia 15 de agosto
terão os R$700 de desconto. Vão pagar apenas R$ 1.397. Mas, Clóvis, o que é este programa? Este programa vai ser um treinamento de 5 meses. Aulas gravadas, estudo de casos sobre empresas. Nós vamos fazer um mergulho profundo sobre o universo empresarial. Nós vamos falar sobre a cultura empresarial, sobre a visão empresarial, o que são as empresas, a natureza das empresas, seu funcionamento. Vamos falar sobre aspectos vitais da sua construção de planejamento de carreira. Porque o intuito deste treinamento é exatamente lhe qualificar para você crescer dentro das empresas. Para você conseguir salários de 20, 30 mil reais ou mais. Conseguir assumir posições de coordenação, supervisão de equipes, gerência, diretoria, quem sabe até chegar a ser CEO. Vamos fazer um itinerário, uma viagem pedagógica, abordando essas questões, tratando de temas como liderança, estratégia, negociação, planejamento, inteligência emocional, gestão do tempo, éticas e valores. Tudo isso vai permitir arrumar o seu pensamento. Você vai ter o conhecimento adequado, o pensamento adequado, e isso vai fazer com que você possa tomar atitudes corretas dentro do ambiente de trabalho. Isso vai permitir você se conectar com a alta administração. Sempre trabalhei com diretorias, presidências e conselhos de administração. E vou lhe contar, neste treinamento, como eu fiz isso. O que eu aprendi para me conectar com a alta administração. Para falar o mesmo idioma. Para ser notado, para ser escutado por um diretor, por um presidente de conselho. Você também pode. E é isso que eu vou lhe ajudar. Para que você transforme a sua vida profissional. Ah, mas eu não trabalho em empresa, eu sou autônomo ou eu estou empreendendo. Serve também. Este conteúdo serve para você também crescer enquanto gestor da sua carreira, seja como autônomo, seja como empreendedor. Ele vai também ter a serventia, né? Então, todas as pessoas com nível superior, completo ou incompleto, são potenciais, vamos dizer assim, público para este treinamento que nós vamos fazer de 5 meses. Pessoas que estão trabalhando em empresas ou não, nacionais ou internacionais, pessoas que estão saindo da faculdade, que vão se habilitar a participar de programas de trainee, empreendedores de todos os tamanhos, pessoas, profissionais autônomos em geral, pessoas que querem trabalhar em empresas fora do Brasil. Este público é o público que eu entendo que é o que tem maior potencial de ser beneficiado. Ah, eu trabalho numa estatal. Isso ajuda? Com certeza. Agora, temos que lembrar que as estatais têm outras questões da influência política, né? Da interferência política, que as empresas privadas não têm. E aí, nesse aspecto, o treinamento não vai lhe ajudar. Né? Mas as aulas estarão gravadas, o treinamento vai começar em setembro, e nós vamos fazer estudos de caso, vamos ter 2 aulas ao vivo para permitir uma troca de experiência da turma, tirar dúvidas, fazer uma orientação específica sobre o seu momento de carreira, como se fosse uma mentoria. Vamos ter alguns vídeos bônus com a visão de executivos que chegaram ao sucesso, né? Então é isso. O programa tem o valor de R$5.000. Essa primeira turma que estamos lançando agora em setembro terá o valor de R$ 2.097, mas pessoas inscritas na seleção de empresas de 1º a 15 de agosto poderão se matricular e pagar tão somente R$ 1.397. Tenho certeza que vocês terão um conteúdo digno de um MBA. Um MBA estilo FGV. Nós, quando fizemos esse treinamento em company, dentro de empresas, sistematizamos isso num livro. Sistematizamos isso num livro, que foi esse aqui. Invista nas pessoas certas. Invista nas pessoas certas. E neste livro, tivemos a oportunidade de ter comentários
de algumas pessoas que conheceram a dinâmica do nosso trabalho. Uma delas foi o ex-ministro Rubens Recupero, que disse o seguinte: como foi proposto, esse programa de desenvolvimento de liderança permitiu aos alunos que tivessem acesso ao pensamento e à cultura empresarial dos grandes executivos e consultores, tais como Jack Welch, Bill Gates, Jorge Gerdau, Jorge Paulo Lemann, Norberto Odebrecht, Abílio Diniz, Rancharan, Jim Collins, Michael Porter, dentre outros. Destaca-se também a curiosidade intelectual e o esforço desses estudantes que participaram, estimulados pelo desafio das leituras, a qualidade dos instrutores e a vontade de compensar eventuais carências de ensino que tiveram no passado. O programa pode ser um modelo para outras comunidades, outras empresas que necessitem de uma formação complementar de qualidade para assumir posições de lideranças em empresas. Palavras do embaixador Rubens Recupero, ex-ministro da Fazenda e ex-diretor da Faculdade de Economia da FAAP e presidente honorário do Instituto Fernando Braudel de Economia. Tivemos também o Emílio Munaro, que à época era diretor da Microsoft, que cuidava de relações institucionais e educação. E ele disse: no sentido mais amplo, a educação é um processo de atuação de uma comunidade sobre o desenvolvimento de um indivíduo a fim de que ele possa atuar em uma sociedade pronta para a busca da aceitação dos objetivos coletivos. Para tal educação, devemos considerar o homem no plano físico e intelectual, consciente das possibilidades e limitações, capaz de compreender e refletir sobre a realidade do mundo que o cerca. Durante minhas várias interações no mundo acadêmico e informal, jamais eu tinha me deparado com um trabalho tão excepcional como este que me foi apresentado. Somado ao conhecimento aprendido e vivido, a profundidade das discussões, os temas, os autores, os empresários que foram utilizados como referências, as pessoas tiveram, na minha opinião, acesso a um conteúdo de excelente qualidade. Somente a transparência, o respeito e a consistência podem mobilizar talentos que dificilmente conseguiriam ter êxito sem esse tipo de conteúdo. Possibilitar a eles aprender da fonte consiste no mais amplo trabalho de extensão universitária, comparado a uma especialização ou mesmo um MBA. Então está aí o Emílio dando sua opinião. E por fim, o Reinaldo Polito, também meu amigo, disse o seguinte: o Clóvis elaborou um trabalho para o desenvolvimento de jovens líderes, que pode ser aproveitado por todas as pessoas que desejam aprender e crescer nas mais diferentes atividades. É uma obra que traz a essência do melhor conteúdo já produzido para a vida corporativa. Todos os profissionais, independentemente da sua experiência e formação, poderão contar com uma orientação segura, competente e atual para o seu aprimoramento. Trabalhos como este dignificam a causa educacional que abraçamos. Então, alguns depoimentos, alguns relatos de pessoas que conheceram o trabalho que a gente fez, esse programa de desenvolvimento de lideranças, que agora trazemos ele, estamos trazendo ele para a internet. Se você tiver interesse, confirme imediatamente a sua inscrição, nos contacte pelo e-mail clovisfaleira@uol.com.br ou pelo direct do Instagram do Viver de Renda. Aproveite as condições especiais. O prazo está se acabando, até apenas 15 de agosto. Então aproveite. Muito bem. Vamos falar agora o seguinte: 5G e as escolas. Escolas sem equipamentos, não adianta ter conectividade. Escolas sem equipamentos, não adianta ter conectividade. Coordenadores de projetos educacionais ressaltam os desafios para manter recursos digitais na sala de aula, após o período de isolamento por conta da pandemia.
a realidade das escolas brasileiras é a pior possível. A pandemia de Covid forçou avanços tecnológicos nas escolas públicas, em meio ao desafio de usufruir dos recursos digitais após o retorno ao ambiente presencial. A promessa firmada no leilão do 5G de levar conectividade às escolas é comemorada, mas também levanta o debate sobre a estrutura das instituições, para que a iniciativa signifique algo além do mero sinal da internet. Não adianta a internet chegar até determinada escola se ela não tem equipamentos acessíveis, se ela não sabe quais recursos vai utilizar. A tecnologia nas escolas ainda é uma realidade muito distante dos alunos, dos professores, da administração. Se os equipamentos são antigos, a tecnologia não vai acompanhar. Não adianta você ter velocidade boa se você não tem a infraestrutura adequada. Tem que ter conectividade, tem que ter infraestrutura, tem que ter professores capacitados. Você tem que ter um plano para fazer tudo isso funcionar. Você precisa ter um plano para tudo isso funcionar. O desafio é enorme, independente da região que você olhe, norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste. Para onde você olhe, você vai encontrar situações de precariedades. Estamos falando nisso nas escolas urbanas e, ainda pior, nas escolas rurais, nas escolas do interior. Então, o desafio existe e é preciso se fazer uma grande mobilização para usar os recursos do FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, 44 bilhões de reais, que pode ser utilizado para comprar computadores e colocar em sala de aula, para comprar smartphones e disponibilizar para os alunos acessarem em sala de aula, para custear internet de qualidade, fibra ótica, para custear investimentos na formação dos professores, para que eles estejam aptos a ensinar e usar a tecnologia em sala de aula, para você ter toda a infraestrutura necessária para que a tecnologia seja uma realidade, para que os alunos tenham tablets, para que os alunos tenham laboratórios, para que os alunos tenham o melhor dessa revolução tecnológica. E o FUST tem 44 bilhões de reais para fazer isso acontecer, para isso deixar de ser uma utopia, para ser uma realidade. Mas para isso, as instituições que trabalham com a educação precisam acordar para a vida, saber que existe esse dinheiro e buscar na justiça a liberação desses recursos. É preciso que apresentem projetos para que todas essas deficiências que todo mundo já conhece das escolas públicas possam ser corrigidas com investimentos em infraestrutura física, em equipamentos e em treinamento dos professores. Sem isso, esqueça, nós nunca vamos ver o benefício do 5G em sala de aula. Nunca vamos ver a fibra ótica gerando transformação de conhecimento na sala de aula. Não será possível. Muito bem, vamos falar um pouco de Oi agora. A Oi, diz o Teletime, pede 16 bilhões de reais de indenização na arbitragem com a Anatel. Será isso mesmo? Oi pede 16 bilhões de reais de indenização na arbitragem com a Anatel. No processo de arbitragem na Câmara de Comércio Internacional da Oi contra a Anatel, por conta de episódios de desequilíbrio econômico-financeiro da concessão de telefonia fixa e da sustentabilidade econômica do serviço, a operadora pede uma indenização de 16 bilhões, alegando que a União seria responsável por garantir o equilíbrio econômico e a sustentabilidade financeira do contrato. Além disso, afirma que inexiste um saldo de 3,2 bilhões em favor da União por conta das obrigações do PGMU 4. Por sua vez, a agência diz que há improcedência total nessas alegações. De acordo com o tribunal arbitral, a Anatel preferiu não se ater ao valor, reservando-se ao direito de se manifestar sobre o tema em um momento oportuno, assim que o objeto do litígio e sua expressão econômica sejam detalhados definitivamente pela operadora. Por isso, o valor provisório foi definido na mesma quantia. A ata da missão
de missão com a descrição do processo é datada de 18 de maio, assinadas pelo árbitro José Emílio Nunes Pinto, Cristina Wagner Mastrobono e Lauro da Gama e Souza Júnior. As informações já eram comentadas informalmente por autoridades. Pela primeira vez aparecem em um documento de forma pública, tornados público no processo arbitral pela AGU. Como já vem feito publicamente, a Oi comenta nos documentos a que este noticiário teve acesso que durante a execução do contrato de concessão, diversos eventos levaram ao desequilíbrio econômico, fazendo com que a União deixasse de garantir a sustentabilidade conforme constaria na forma da lei e do próprio contrato. A empresa ainda cita que o Plano Geral de Metas para a Universalização ainda destina o suposto saldo em favor do poder concedente, decorrente das desonerações de obrigações de universalização à meta de implantação de backhaul. A Oi pede que seja reconhecido o desequilíbrio e dever de recomposição da equação econômica financeira contratual. Pede também que a Anatel indenize a Oi por prejuízos decorrentes da não recomposição do equilíbrio e da insustentabilidade, além de adotar mecanismos legais para reequilibrar o contrato até o prazo final da concessão. Também pede que seja reconhecido inexistir saldo em favor da União por conta das desonerações no PGMU 4 e, consequentemente, seja declarada a impossibilidade de utilizar esse inexistente saldo no PGMU 5. Pede ainda a Oi que seja indenizada pelos investimentos realizados para a prestação de serviço público de telefonia não amortizada ao final da concessão, independentemente da sua efetiva reversão e da anuência prévia da Anatel para sua aquisição. A companhia destacou que o assunto já foi abordado no âmbito administrativo por meio de acórdãos, nos quais já haviam sido discutidas controvérsias realizadas ao saldo do PGMU e estabelecidos condicionamentos a eventuais indenizações referentes aos bens reversíveis não amortizados. Na época da ata, a operadora havia falado também em congelamento das obrigações enquanto a arbitragem não fosse concluída. A Anatel pleiteia o reconhecimento de prescrição do Fundo de Direito, decadência da prescrição quinquenal dos pedidos da Oi, requerendo no mérito a improcedência total. O órgão se manifestou favorável à aprovação de uma sentença parcial do Tribunal Arbitral para consolidar entendimentos que, na avaliação da agência, são apenas questões exclusivamente de direito, portanto de fácil resolução. Ela alega que a suposta garantia de sustentabilidade não teria amparo no contrato da concessão ou nas resoluções da Anatel. Segundo a agência, o estudo de sustentabilidade da concessão não confere à concessionária o direito de restabelecimento de sustentabilidade de suas concessões e, portanto, não gera direito subjetivo à alteração das condições de execução do contrato. Dessa forma, a Anatel diz que o ponto poderia ser resolvido apenas pela análise do direito envolvido na matéria, uma vez que será facilmente percebida pelo Tribunal Arbitral a completa falta de fundamento desse pleito. Sugere, portanto, que a possibilidade de uma sentença arbitral parcial para resolver a controvérsia, alegando que evitaria uma longa e desnecessária produção de provas, com gasto de recursos e de tempo. O mesmo tipo de procedimento é sugerido na controvérsia de condicionamentos. Tudo isso será definido pela arbitragem, que seguirá como base para sua tomada de decisão os casos estudados no exterior, as práticas decorrentes das relações comerciais do setor de telecomunicações em outros países, sobretudo aqueles desenvolvidos. Desta forma, os meninos da Anatel têm pouca chance de influenciar, seja com a politicagem, seja com o seu viés retrógrado. Então, eu tenho uma tranquilidade muito grande da forma como a arbitragem vai tocar este assunto. Será decidido o que é o mais correto. O que é o mais correto? Não é quem está certo, é o que é o certo. Isso é uma coisa importante. No início da minha vida empresarial, eu aprendi isso com um grande bilionário. Ele dizia: meu filho, não me interessa quem está certo, me interessa o que é o certo. E eu acredito que vai ser isso que a Câmara Arbitral vai decidir, o que é o certo. Com base nas expectativas da Anatel? Não. Com base nas expectativas da Oi? Também não. Com base nas experimentações, nas experiências, nas vivências, nas relações comerciais dos países desenvolvidos.
E isso vai criar um parâmetro para que essa arbitragem diga o que é o mais adequado. Isso é muito bom, porque os meninos da Anatel não têm ingerência de influência na decisão da arbitragem. A arbitragem pautará isso com base na melhor lógica à luz do que já testemunhou, vivenciou e sabe que existe no setor de telecom nos países desenvolvidos. Que aconteça o melhor para todos, não é? Que aconteça o melhor para todos. Muito bem, vamos indo para a parte final e eu queria destacar de novo que nós falamos no vídeo anterior que chegou a hora dos acionistas minoritários da Oi, que somos todos nós, né, se mobilizem. Chegou a hora de se mobilizar. Estamos falando de quantos acionistas? Olha, a última atualização que eu tenho em mãos eram 1.354.834 pessoas físicas. 1.354.834 pessoas físicas. As pessoas jurídicas que estão investidas em Oi são 213 mil pessoas jurídicas. Investidores institucionais, 1.000. Existem aí no mercado 5.801.260, 5.801.260.533 ações ordinárias e 155.915.486 ações preferenciais. Estamos falando aí de um total de quase 6 bilhões de ações. Para ser mais objetivo, 5.957.176.019 ações no total. Muito bem, está na hora dessas pessoas físicas se qualificarem do ponto de vista de racionalidade, porque a Oi está já saindo da recuperação judicial. Eu acredito que agora em agosto se encerra. Estou com Lauro Jardim. Então, se vai sair da recuperação judicial agora em agosto, os acionistas minoritários precisam começar agora a entrar em um outro patamar. Que outro patamar é esse? Eu acredito que chegou o momento dos minoritários se organizarem. Se organizarem como, Clóvis? Fazerem um acordo de acionistas. Um acordo de acionistas. A lei das SA, né? As deliberações da Comissão de Valores Imobiliários, tudo isso nos sinaliza a possibilidade efetiva dos minoritários se unirem em torno de um acordo de acionistas ou cotistas, para que isso seja articulado, seja idealizado. É preciso criar um documento formal que explicite essa intenção das pessoas que são acionistas se unirem nesse grupo de minoritários. Esta união pode se dar de diversas formas, seja mediante participação ativa dos minoritários em assembleias e reuniões da empresa, quando convocados, seja mediante efetiva fiscalização da administração das empresas e de seus administradores. Nesse sentido, o tema tem muita relevância para todos os acionistas da Oi. A possibilidade de congregar os interesses dos minoritários, considerando a tomada de votos imediata in loco, isso pode ser algo extremamente importante para uma maior participação nos destinos da empresa que você está investindo. E aí estamos falando de Oi. Aqueles que integram o grupo ou bloco de controle precisarão escutar
explicitar seus planos, tirar dúvidas do grupo de minoritários. Esses minoritários, devidamente articulados em um grupo formalizado, poderão inquirir os temas de interesses particulares e convergentes relativos aos objetivos sociais da sociedade. Essa convergência, portanto, pode atingir todos os sócios que estiverem fazendo parte deste grupo que estabeleceu este acordo de minoritários, de acionistas. Olhemos para a Petrobras, que tem um grupo de acionistas minoritários, que tem presença dentro do conselho da Petrobras. É um belo case para observar, né? Portanto, os acionistas, os cotistas minoritários, precisam constituir um instrumento que seja capaz, que seja eficaz e que seja hábil para buscar garantir e resguardar os seus direitos individuais e coletivos do grupo, através da possibilidade da formação dessa minoria organizada por um contrato plurilateral, visando a atuação conjunta nas reuniões e assembleias da Oi, na tentativa objetiva e, ao meu ver, eficaz e eficiente de se fazer ouvir, de se fazer perceber, além de registrar suas opiniões e visões sobre os objetivos e os negócios da Oi. A organização dos minoritários na realidade brasileira ainda é muito incipiente, mas precisamos modificar essa situação. Então, advogados aqui inscritos no canal Viver de Renda, 2 ou 3 que queiram assumir a responsabilidade de constituir este acordo de minoritários, esse instrumento jurídico. Por favor, se manifestem, assumam esta tarefa de organizar isso. Depois coloquem este documento numa plataforma para que as pessoas possam acessar, ler, conhecer o teor e fazer a assinatura digital, aderindo a este acordo de minoritários da Oi. Precisamos, provavelmente, de 5% daquela base de acionistas, de ações ordinárias, 1.380.000 mais ou menos. Precisamos de 5%. 50, 60 mil acionistas, por aí. Isso já vai nos dar uma representatividade objetiva. Portanto, está lançada a ideia. Gostaria muito de ver o canal Viver de Renda ajudar a todos que investem em Oi a dar este passo de organizar um contrato de acionistas minoritários, disponibilizar isso na rede, as pessoas poderem entrar, acessar o conteúdo e fazer uma assinatura digital aderindo ao documento. E quando tiver 80, 100 mil assinaturas, teríamos condições de bater na porta da Oi e dizer: olha, muito prazer, somos acionistas, estamos devidamente organizados e queremos nos fazer ouvir. Queremos ter um espaço de representatividade dentro do conselho da empresa, para escutar o que vocês conversam, o que vocês decidem, o que vocês planejam e, ao mesmo tempo, dar a nossa opinião, emitir a nossa opinião. Pense nisso. A ideia está posta. Falta agora pessoas que transformem essa ideia em realidade. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Mas antes de encerrarmos, queria deixar aqui uma homenagem. Faleceu, nos deixou na sexta-feira, dia 5, aos 84 anos, vítima de pneumonia, o humorista Jô Soares. Ele estava no Sírio-Libanês, internado em São Paulo, desde o dia 28 de julho. O Brasil perdeu um artista especial, único, singular. Um monstro.
uma pessoa com uma mente brilhante, capaz não apenas de criar belíssimos personagens, de lidar tão bem com o humor, com um fino humor, um excelente escritor, ator, diretor, uma personalidade altamente versátil, que esteve presente na vida, na minha vida pelo menos, esteve presente por décadas. Desde que eu me entendo por gente, eu sei quem é Jô Soares. Acompanhei os seus programas, os seus trabalhos, e ele nos deixa, mas sua obra é imortal. O legado do Jô Soares fica para sempre, nas nossas memórias e no nosso coração. Portanto, quero deixar aqui a minha homenagem a Jô Soares. Vai com Deus e continue a nos iluminar com a sua inteligência, nos inspirando para que possamos estar cada vez mais construindo dias melhores. Deixa o like agora e uma ótima noite. Fica com Deus. Tchau.